são os culpados por nossas dificuldades materiais? Bem, nós costumamos procurar sempre um culpado público para as dificuldades que nós mesmos criamos no privado. Não podemos nos iludir a respeito dos sistemas econômicos. Os sistemas econômicos, eles são uma tentativa de equacionar o quê? Equacionar a necessidade da sobrevivência do indivíduo com o quê? Com a ambição do próprio indivíduo. Todos temos que sobreviver, todos queremos ter conforto, todos queremos ficar mais ricos. O cenário de fundo, portanto, é sempre o mesmo. É o quê? É uma preocupação ligada ao mundo material. Os sistemas econômicos, cada um dentro do seu âmbito, com base naquilo que eles mesmos, a filosofia que os fundou, que serve de alicerce para a sua construção, não podem nenhum deles afastar o enfoque materialista que dão à solução deste conflito entre a necessidade da sobrevivência e o desejo de progredir ou de ter mais coisas. É, portanto, uma maneira de tentar uma solução. Por isso, uma coisa positiva. Os espíritos superiores costumam nos informar que os problemas surgem não por causa dos sistemas econômicos, mas surge por causa de algo que está na maneira como estes sistemas são implantados, por aqueles que têm esta tarefa, que se chama egoísmo. O egoísmo dos seres humanos produz as distorções naturais que os sistemas como um todo, na sua aplicação, eles apresentam nos seus defeitos. Esse egoísmo gera o quê? Gera uma postura que explora o seu semelhante para obter, para aqueles que governam o sistema, benefícios pessoais para si e para os seus que os apoiam na manutenção do poder. E isso não tem coloração ideológica, isto é, tanto de um lado quanto de outro. Nós encontramos o egoísmo em todas essas manifestações na sua aplicabilidade. Teoricamente podem parecer lindos, maravilhosos, cheios de virtudes. Agora, dentro desse universo, o que nós vamos ter é o seguinte: existem aqueles que têm inclinação materialista, sistemas econômicos criados com esta visão materialista ateísta, que negam a superioridade divina, que negam a existência de uma ordem cósmica. Esses sistemas, eles criam uma dificuldade maior do que os outros em decorrência de afastar das pessoas às quais eles se dirigem a perspectiva de uma ordem cósmica que vai ser construída independentemente do resultado econômico. E esta abreviação, essa simplificação da realidade, colocando estes sistemas materialistas como Deus apenas como um detalhe para iludir as massas, para fazer as massas não pensarem, não observarem a sua realidade, que um realmente vai passar a perna no outro, é isso que vai valer a pena no fim das contas, acaba produzindo malefícios que os outros sistemas não chegam a esse ponto, porque tem um outro princípio fundamental. Isto faz com que os espíritos superiores, nas diversas obras espíritas que nós temos à disposição, eles venham combatendo, desde quando se estavam implantando estes sistemas de forma mais direta no mundo, toda esta estrutura, alertando para essas filosofias econômicas materialistas, que elas são uma ameaça ao equilíbrio da humanidade. Inúmeras mensagens espirituais, em várias obras, relatam os malefícios destruidores da ordem social que são decorrência da implementação de sistemas como marxismo, comunismo, socialismo, entre outros. E nós temos várias obras, por exemplo, de Emmanuel, entre as quais você vai encontrar referência no livro A Caminho da Luz,
em que ele denuncia isto como uma ação trevosa, inclusive, gerando malefícios para desestruturar todo o conjunto de aquisições da humanidade em termos de equilíbrio, de paz social, etc, etc. Além de Emmanuel, nós temos, por exemplo, na obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma série de recomendações, de alertas, atacando de forma bastante direta a questão dos prejuízos, da nocividade dos sistemas econômicos nascidos nessa área de negação da divindade, de negação da superioridade espiritual, e um chamamento, inclusive, direto, a que o capitalismo pudesse ser colocado como uma dessas soluções que viessem a permitir o equilíbrio das relações humanas sem a ilusão de que todos os homens podem ser ricos igualmente. Porque também, no Livro dos Espíritos, na questão 811, Kardec pergunta aos espíritos se era possível obter-se a igualdade social e econômica das riquezas entre todas as pessoas. E os espíritos respondem taxativamente que não, que isso é uma utopia, que isso é uma ideia poética, mas que nunca será realizado pela diferença das condições meritórias, da capacidade de realização, da maneira de ser de cada espírito. Cada espírito está na Terra em um grau evolutivo. Uns são mais operosos, outros são mais passivos. E, ao mesmo tempo que se você colocasse todos com os mesmos direitos, com os mesmos recursos, não direitos, mesmos recursos econômicos, em breve essa balança estaria novamente desequilibrada. Porque uns não iam querer trabalhar, iam vender o que eles têm para o que está trabalhando e quer comprar, e eles depois iam torrar o dinheiro e iam ficar sem nada novamente. Então, a diferença evolutiva na maneira como que cada um trata essa questão fará com que esta balança se desajuste normalmente. Isto faz parte deste processo. E é interessante que Kardec, nessa questão do Livro dos Espíritos, ele pergunta, que ele diz aos espíritos, mas olha, tem homens que acham que esse é o remédio para os males da sociedade. E os espíritos respondem, essas pessoas são criaturas sistemáticas que, por causa da ambição ou por causa da inveja, pregam isto. Eles criam seus sistemas e eles têm a ambição de serem os que vão governar o mundo desta forma, ou eles têm inveja dos que conseguiram um sucesso profissional através do trabalho. Não compreendem, diz a resposta, que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita. E aí eles aconselham, combatam o egoísmo, que é a principal chaga da sociedade, ao invés de correr atrás dessas invencionices, que não são verdadeiras, que só geram conflitos, que só atiram os trabalhadores uns contra os outros, os irmãos uns contra os outros, que fazem uns verem os outros como seus inimigos só porque ele trabalhou mais e conseguiu mais coisa. Então, essa desculpa que se considera nessa visão dos sistemas hegemônicos, do capitalismo, do socialismo hegemônico, da área desta forma de administrar as coisas com uma pseudo-igualdade, produz malefícios que, mesmo um capitalismo selvagem, que não deve ser considerado como lícito, mesmo ele não chega a produzir. Agora, na área oposta, quando você tem a iniciativa individual favorecida pela possibilidade de você gerar riqueza e se beneficiar também dessa riqueza, isto homenageia a inteligência de quem trabalha e ajuda aquela preguiça daquele que não quer trabalhar a ele imitar aquele que trabalha, para que ele também tenha esses direitos. Naturalmente que aí também o egoísmo pode produzir malefícios. Só que nesse sistema é preciso e é possível criarem-se mecanismos de equilíbrio para que não se permita que esse egoísmo de uns transforme o capitalismo em canibalismo, que é nocivo da mesma forma. Porém, nesta maneira de administrar os sistemas econômicos,
E é por isso que os espíritos reconhecem o valor desta forma de relacionamento econômico de uma sociedade. As pessoas têm a possibilidade de se realizarem, de realizar coisas, de inovarem, de tomarem pulso com a sua vontade e multiplicarem as suas rendas através de um esforço pessoal. Não podem ficar apenas esperando que do céu caia a proteção divina e iguale todo mundo no mesmo patamar. Então, esta é uma recomendação dos espíritos para que, através desta liberdade de realização da inteligência humana de cada pessoa, com as restrições para impedir os abusos, para impedir os excessos, para impedir as injustiças, este seja um caminho mais adequado que vise transformar a sociedade mais rapidamente em uma sociedade mais justa. Porém, o que nós estamos vendo sempre nos dois ambientes é que o mal não é a maneira pela qual se constrói, é a forma que o egoísmo faz com que, seja de um lado, seja de outro, esses sistemas acabem massacrando aqueles a quem ele se dirige.